Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Center Blumenau. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maína Homem, JRC, J. Chicato, Bull Investimentos, Prodaux e Stuttgart Artigos Finos. Maína Homem Veste, Roberto Vilela e DJ Castro. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast No Hunter. Podcast No Hunter já fazem 3 anos que começou esse projeto, eu e DJ Castro sempre trazendo para a nossa mesa de reuniões profissionais que se destacam em seus mercados, e hoje novamente a gente tem essa oportunidade, né, DJ? Hoje com o José Wilson, que é diretor financeiro de Relações com Investidores do Grupo Almeida Júnior, que é um grande grupo de Santa Catarina e de Blumenau, que vale a pena conhecer. José Wilson, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Vilela. Obrigado, DJ. Estou aqui para a gente bater um bom papo aqui e falar sobre o momento de carreira, como foi a minha carreira, como é que estou posicionado hoje no mercado e como também a empresa vem evoluindo no qual nós estamos hoje. Legal. Então vamos começar fazendo justamente isso, você contando um pouco da sua história, um pouco da sua carreira. Sei que você não está tanto tempo no grupo, né? Almeida Júnior entrou não faz tanto tempo. Conta um pouquinho pra gente essa trajetória aí. Até tem uma correção. Minha primeira passagem, quando eu vim para Santa Catarina, eu trabalhei no Grupo Almeida Júnior durante 4 anos. Ah, que legal. Então é um retorno? É um retorno, mas vamos lá. Retorno do Jedi. E é um bom retorno. Acho que explico melhor um pouco sobre isso, mas na verdade, como que eu colocaria a minha história profissional? Eu tive um privilégio muito grande na minha carreira, porque eu fiz ciências contábeis. E logo no primeiro ano de ciências contábeis, eu tive a oportunidade de ingressar como trainee na Deloitte, que é uma Big Four. Então imaginar você começando a sua carreira no primeiro ano de faculdade e já começando a sua carreira profissional numa Big Four. Então eu comecei ali na Deloitte, fiquei na Deloitte durante 8 anos. Isso foi em 1996. Então, após 1996, o mercado nacional teve uma boa movimentação, que foi justamente as privatizações estatais. Perfeito. E pelo fato de estar numa grande organização que era a Deloitte, eu tive a oportunidade de trabalhar nessas privatizações. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar privatizações de Telesp, de Eletropaulo. Então, assim, grandes grupos econômicos. Participando dessas privatizações, a que eu mais participei foi a da Eletropaulo, que quem adquiriu a concessão lá em 98 foi a americana AES. Então, a partir daquele momento, passei a atender a AES e a Eletropaulo. Me especializei muito no segmento de energia elétrica, tanto no aspecto de distribuição, geração, transmissão e comercialização de energia. E aí eu fiquei atendendo o grupo, até que chegou em determinado momento, a AES falou, vem ser nosso executivo. E aí eu faço essa movimentação saindo da auditoria externa e passando a ser um executivo da AES. Fiquei bons anos lá também, aproximadamente 7 anos, até que eu fui para a Alupar. E fui para a Alupar justamente para ajudar no processo de abertura de capital da empresa. E ali foi a minha primeira experiência. Ali eu fui como controller corporativo do grupo e ali fizemos o IPO da companhia. E aí eu sempre falo, porque sou também privilegiado, porque tive a oportunidade de fazer um IPO numa posição de controller, consultor e depois como CFO. E são 3 momentos muito diferentes. E eu acho que o ápice de uma carreira financeira é justamente quando você tem a oportunidade de fazer abertura de capital de uma empresa no mercado. Então, eu tive a oportunidade de passar por todas essas etapas. E aí, logo após o IPO da Alupar, a família teve uma vontade de sair de São Paulo, porque eu sou de São Paulo, paulistano, nasci de São Paulo. E aí, nessa movimentação, nós faríamos o seguinte, ou iríamos para o Vale Europeu, ficar no Brasil e vir para Santa Catarina,
porque lá atrás a gente entendia que era o melhor cenário, o melhor local para se viver no Brasil, ou iríamos para fora do Brasil. E aí apareceu a oportunidade do Grupo Almeida Júnior. Ok. O Grupo Almeida Júnior sempre teve um desejo muito grande de ir para o mercado, fazer uma abertura de capital. O Jaimes tem esse desejo ainda. Então eu vim para ajudar nesse processo. Então naquele momento começamos com um trabalho muito forte. Quando eu vim para cá, um trabalho muito forte de estruturação de governança corporativa da companhia. Trabalhamos muito nisso, conseguimos estruturar super bem a companhia para aquele momento, mas por uma questão familiar, depois de 4 anos atuando no Grupo Almeida Júnior, eu tive que voltar para São Paulo. Ok. E naquele momento, foi um momento em que eu volto novamente para o setor de energia, que aí eu vou trabalhar na Brookfield, na canadense Brookfield, porque ela estava fazendo um investimento em transmissão de energia. Então, também foi um projeto muito interessante, porque foi um projeto que foi de criação do CNPJ e compra de concessões, investimentos em concessões. Eu falo que foi um projeto fácil, tanto que eu fui o terceiro colaborador a ser contratado naquele momento, abrir o CNPJ efetivamente da companhia, mas é muito mais fácil porque no caixa já tinha 11 bi de reais. Então, é muito mais fácil fazer a estruturação. Então, ele foi um projeto interessante, desde escolha de RP para ser implantado, contratação de equipe, desenhar processos, fazer toda aquela governança efetivamente que uma multinacional exige. E aí, passado esse período, as questões familiares resolvidas, a minha esposa fala, vamos voltar para Santa Catarina. Havia ocorrido identificação. E gostamos muito daqui. Aqui, efetivamente, é a Suíça brasileira. Aqui é a Suíça brasileira. E aí, voltamos. E aí, nesse primeiro momento, fui ser um sócio da Tática. E aí, passei a ser sócio da Tática. Na Tática também projetos muito interessantes em Santa Catarina, então assessoramos a Vivio, que tem a Cremer dentro do grupo econômico, ajudamos ali no processo de abertura de capital da Vivio, ajudamos também na abertura de capital da Intelbras, então assessoramos ele ali na estruturação documental e preparação de informações financeiras, atendendo ali um novo mercado. E até que em um determinado momento aparece a Unifique no processo e o Fabiano Busnardo, que é o CEO da companhia, ele com o desejo também de fazer abertura de capital, isso já em 2021, me contrata como CFO e diretor de relação com investimentos, e aí efetivamente iniciamos ali e fizemos o IPO da Unifique. E aí, Unifique, de lá para cá, 2021 para cá, uma empresa que se consolidou muito no mercado e também fez uma série de M&As. Então, é imaginar que quando você faz o IPO, você traz um caixa significativo para a companhia e aí você passa a fazer investimentos relevantes. A captação foi de aproximadamente 850 milhões no IPO da Unifique, trazendo esse recurso. Expandiram a operação para o Rio Grande do Sul, porque era principalmente Santa Catarina, adquiriu a autorização da exploração da frequência do 5G. Sim. Então, imaginar que hoje em Santa Catarina você vai ter TIM, Claro, Vivo e Unifique que podem explorar o 5G. Então é uma empresa que tem aí uma avenida de crescimento, de oportunidades extraordinárias. Então assim, foi um processo muito, muito forte de crescimento em novos produtos, aquisição de empresas, M&As, captações, mesmo pós um IPO, tivemos uma série de captações sendo feitas de emissão de debêntures, mais de 500 milhões de reais. Eu falo que eu estava lá em Timbó, mas eu vivia mais em Faria Lima, estando em Timbó, do que efetivamente quando morou em São Paulo. Em São Paulo. E é muito interessante isso. Que louco. E eu vejo muitas empresas em Santa Catarina com esse potencial
esse potencial muito forte. Sim. Eu acho que a gente está nesse momento, né, que está se criando essa massa crítica das Exato. organizações para dar esse próximo salto, né? E assim, em termos de gestão financeira, de IPO, de expansão de mercado, de expansão de marca e tudo mais. Exato, tem muita empresa em Santa Catarina muito bem preparada para dar esse passo. Sim. Eu faço essa leitura, então tem uma série de oportunidades aqui. E é efetivamente isso. Estava lá em Timbó, mas muito mais em Faria Lima do que efetivamente morando em São Paulo. E aí aparece novamente o grupo Almeida Júnior, um grupo que vem crescendo muito nos últimos anos. Tentou fazer o IPO em 2020. Infelizmente a pandemia atrapalhou o processo da abertura de capital, mas tem esse desejo. É uma empresa que tem esse desejo de abertura de capital, e aí conversando com o Jaime, faço essa movimentação, saio da Unifique e venho novamente para Almeida Júnior. É muito mais fácil, já conhecia a companhia, já conheço a companhia, conheço as pessoas. Está muito claro na companhia hoje quais são as avenidas de crescimento, então está muito bem alinhado, direcionado, e sabemos aonde queremos estar daqui a 5 anos e quais são os indicadores que estamos buscando para 2030, então assim, está muito claro. Então, essa foi a minha trajetória onde estou hoje. Que é uma dinâmica interessante do mercado, né? Tanto o mercado de shopping centers quanto o mercado imobiliário em Santa Catarina, né? Exato. Tanto que o Almeida Júnior está indo nesse segmento também. Nós tivemos The Spot One, que foi uma construção de um edifício residencial junto com um shopping de balneário, que o shopping balneário é a joia da coroa do grupo. Então, tivemos ali a construção de uma torre residencial que foi 100% vendida. Tem um grupo de investidores que é a REAG. Só a REAG foi lá e comprou 50% das torres, justamente para fazer um short stay, comercializando um short stay. Então, assim, é Balneário Camboriú. Então, tem esse apelo. Então consegue, assim, os shoppings estão muito bem localizados, então se consegue fazer esse tipo de investimento muito assertivo e com boas rentabilidades. O próximo investimento no segmento imobiliário do grupo é um lançamento que nós temos, que é o do Continente Residence, que fica na Grande Florianópolis, 800 apartamentos aproximadamente, com plantas diversificadas e com um valor geral de venda, um VGV, de aproximadamente R$1 bilhão. Nossa. Acredito que seja a maior obra dentro do estado. Que é o Shopping Continente ali perto de Florianópolis. Perto de São José ali. Perto de São José, Grande Florianópolis. Então, assim, tem essa demanda. Então, além de ter todo esse crescimento, essa avenida de crescimento para o shopping center, nós também temos essa avenida e essas oportunidades. Então, assim, todos os nossos shoppings hoje têm um projeto de construção de uma torre junto. Sim, 1, 2, 3, até no caso do Continente Residence, que serão 4 torres junto com os shoppings. Então, assim, e realmente são produtos diferenciados e replicáveis, porque você não vai ter em outras localidades você levantando uma torre junto com o shopping. E conectado muito próximo, né? Junto. Se você olhar o edifício que nós construímos junto com o balneário, é conexão. Você tem um acesso direto. Você tem um acesso direto. E assim, todos os nossos shoppings terão essas torres. Inclusive no iMarket? Inclusive no iMarket. No iMarket, eu estou esperando, porque esse é um projeto lindo, né? O clássico, lindo. Eu acho que até para aquela região... Sim. Aquele perto da entrada do Parque São Francisco ali. Então, assim, quando você olha aquela região e como ela está... Sim, arborizada. Está mudando, até em torno o hotel o Royal, que tá tendo essas alterações. Então, imaginar ter as torres em cima do shopping,
do Neumarkt, um shopping emblemático para Blumenau. Então, assim, é um produto diferenciado e irreplicável. Então, isso é um ponto muito, muito importante. É até interessante, se tiver a oportunidade de olhar, nós temos esses empreendimentos, eles estão sendo feitos pela AJ Realty. Então, temos ali um site específico da AJ Realty que você pode acompanhar e ver quais são os projetos do Grupo Almeida Júnior que estão atrelados a esses shoppings. Então, assim, ali já tem os projetos. É sensacional. E esse do Shopping Continente é interessante, né, DJ e José Wilson, porque muito próximo do Shopping Continente tem um parque industrial poderoso daquela região, onde você vai ter boa parte, um potencial de indústrias muito grandes, com um efetivo de colaboradores também muito forte, e que certamente acaba virando um atrativo, né, para algumas dessas executivos, principalmente dessas empresas, porque hoje a locomoção na Grande Florianópolis é um desafio, né, e você poder morar próximo é uma tendência, né, São Paulo a gente vê muito isso, né, próximo do trabalho é uma opção. É uma excelente opção. Inclusive o mix de lojas, de restaurantes que você tem hoje dentro desses shoppings, realmente, assim, te dá a possibilidade, não preciso sair dali. Exato. Eu trabalho ali, eu moro ali e faço todas as minhas demandas, minhas necessidades passam a ser supridas naquela... minicidade. É uma minicidade. É uma minicidade. É interessante que eu estava vendo uma matéria sobre isso nos Estados Unidos, mas aí por outro lado, que era em lugares em que o shopping, tinham construído shopping demais, e aí eles pegaram e começaram a adaptar áreas de shopping para a residência. Então você tinha o térreo mall, e o primeiro piso ou o segundo piso, enfim, um dos pisos superiores como residência. E as pessoas falando da vantagem de estar perto da compra, da convivência, enfim, né? Num ambiente climatizado e tudo mais. E no aspecto shopping, muito interessante também, dentro do grupo, porque o crescimento que nós estamos tendo nos últimos meses, olhando até muito aqui no retrovisor, se nós divulgamos os números do primeiro semestre na sexta-feira, o crescimento está sendo de aproximadamente 15% a média, comparando com os números de 2014. Então, isso é crescimento em todas as linhas nessa média. Então, o meu lojista está tendo uma evolução nas vendas deles em aproximadamente 15%. A minha receita, efetivamente, está aumentando aproximadamente 15%. A minha lucratividade, a minha rentabilidade também está tendo esse crescimento. Então, assim, tem uns resultados muito bons sendo apresentados. Por mais que se coloque que você tem uma dificuldade, um cenário econômico desafiador no Brasil nesse momento, quando vamos para Santa Catarina, é um estado que se descolou completamente com o restante do país. Os indicadores, o nível de desemprego, os indicadores de desemprego de Santa Catarina, assim, são os menores e os melhores. Sim, sem dúvida. Do Brasil. O PIB de Santa Catarina, ele é muito melhor em 2024, ele foi muito melhor do que vários países consolidados economicamente. E crescendo ano a ano, né? E crescendo ano a ano. E crescendo, escola muito forte o PIB de Santa Catarina do Brasil. Então é muito crescimento. E acho que uma estratégia muito assertiva do Jaimes no passado de blindar o mercado de Santa Catarina foi muito bom. Então, você tem ideia, os shoppings estão em localidades que cobrem 77% da população de Santa Catarina. Eu ia até te perguntar quantos hoje tem dentro do grupo Almeida Júnior espalhados, né, de uma forma capilar, né, pelo estado. Hoje temos 6 shoppings na rede, todos em Santa Catarina. Então temos o de Joinville, que é o Garten. Sim. Temos 2 em Blumenau, que é o Norte e o Neumarkt. Temos Balneário Camboriú, que é a joia da coroa, é a principal. Temos o Continente na Grande Florianópolis
E temos o Nações em Criciúma. Eu achei que era em Chapecó. Nações, tá certo. Nações lembra bastante do continente. Muito parecido. E é muito legal, porque eu fiquei um período afastado do negócio, então quando você olha esses shoppings, quando eu saí, Nações ela tinha acabado de ser inaugurado. Quando você volta e olha como esses empreendimentos se consolidaram e como tem demanda para eles, é algo sensacional. Tanto que, com referência, quando a gente fala de crescimento do negócio hoje, a gente vai falar muito mais de brownfield do que qualquer coisa relacionada a greenfield. Então, nós temos planos muito claros de brownfield. Então, quando a gente fala de brownfield, o que nós temos no nosso pipeline? Então, nós temos a expansão do balneário, certo, que é uma coisa linda a expansão. Então passa por uma expansão o shopping do balneário. Você tem uma demanda muito grande, você não tem vacância nesse shopping. Balneário Camboriú não tem vacância. E todos os lojistas, principalmente marcas internacionais, que querem entrar em Santa Catarina... É por ali, né? É por ali. Sim. Valida ali. Valida ali. Tanto que estamos prestes a abrir um Dolce & Gabbana no balneário. Então, marcas internacionais... As marcas internacionais... Como tem no Batel, você tem aqui no Balneário Camboriú, né? O padrão. Então, assim... Faria Lima. Então, estamos abrindo um Dolce & Gabbana, tem outras marcas que estão já na fila aí para entrar também, mas tem essa questão das marcas, falar assim, preciso ir para Santa Catarina, qual que é o meu canal de entrada? É o Grupo Almeida Júnior. É o Grupo Almeida Júnior. Então, temos esse cenário. Então, que nem eu falei, o James conseguiu blindar muito bem esse mercado, e com essas localidades, então eu tenho uma abrangência ali de 77% da população de Santa Catarina, e o fluxo muito bom. Em 2024, tivemos ali 33 milhões de pessoas circulando nos shoppings Almeida Júnior. Isso representa 4 vezes a população de Santa Catarina. Então, é um fluxo muito representativo quando a gente fala sobre mercado. Então, é um mercado consolidado, muito bem consolidado. É bem interessante, né? Uma estrutura, uma rede bem formada, num segmento em que se olha em outros estados do Brasil que estão sofrendo o impacto do e-commerce, a mudança de hábito das pessoas, o pessoal cada vez mais em casa, mas o Grupo Almeida Júnior bem posicionado, então, para a necessidade das pessoas de saírem fisicamente e terem experiências de compra melhores, né? Mas você sabe que esse é algo que a gente vem acompanhando muito de perto, a questão do e-commerce. E os dois andam juntos. Então, é muito claro hoje dizer que o digital não anda sozinho, ele precisa da física. Sim. Ele precisa da física. E o shopping é o canal. É o digital, né? As experiências se complementam. Né? É o canal. Por quê? Porque a maioria das vezes as vendas são feitas no digital, a maioria não, mas uma boa parte, e a retirada é feita no físico, na experiência física. E isso, mesmo que a venda seja no digital e a retirada seja no físico, o modo, a estrutura do negócio rentabiliza também a física. Sim, porque a pessoa chega lá e olha, mas eu também queria levar isso, né? Exato. E até a forma do lojista declarar a venda deles, eles declaram venda como se fosse uma venda shopping, mas tenha sido feita no digital, se a retirada é feita no shopping, é uma venda shopping. Sim. É uma venda shopping. Isso é contado como uma venda shopping e rentabiliza a operação do shopping. Entender, essa necessidade de entender o equilíbrio que existe, é uma interdependência, não adianta eu falar só agora é só digital, de repente você mata a galinha dos ovos de ouro se você tirar o físico, né? Exatamente, e não tem como, não andam separados, não andam separados. Então tem essa experiência do negócio em si, há essa necessidade do consumidor ir no shopping, dele
ele está comprando um produto, mas ele quer ter uma experiência adicional. E isso que o shopping vai oferecer para ele e vai entregar para ele. Então, é essa estrutura que nós temos hoje, os dois caminhando efetivamente juntos e rentabilizando juntos. Legal. E na estratégia de expansão que você comentou, né, de crescimento, claro, toda empresa precisa buscar o crescimento, você tendo os shoppings consolidados e crescimento com a expansão de um shopping balneário, em empreendimentos residenciais conectados ao shopping, vocês pretendem fazer isso em todos os shoppings e tem isso no radar com novas operações, já considerando esse formato de shopping mais residencial? Vamos lá, aquilo que eu falei, no pipeline nosso não temos nada hoje relacionado a Greenfield, nada novo. O trabalho efetivamente vai ser feito Brownfield. Ok. Como eu falei, temos ali uma expansão do balneário Camboriú, então são 2 lajes para serem construídas ali, aumentando significativamente o ABL do shopping. Temos ali uma fila de lojistas querendo entrar no shopping, boas marcas. Temos a expansão do Neumarkt. Então, assim, esses são os que estão, vou falar, o quente. Sim. O quente são essas 2 expansões, Balneário Camboriú e Neumarkt. Temos expansão em todos os demais shoppings, mas isso é uma questão de momento. Além disso, tem uma movimentação muito, muito boa dentro do shopping, que é o que nós chamamos de satelitização. Então, você pegar mega lojas, que hoje não tem tanta aderência com o perfil do shopping, então determinada mega loja fala assim, pô, mudou o perfil. Teve uma evolução no mix do shopping. Então você transforma essa mega loja num boulevard. Ok. Então nós temos algumas satelizações já para ocorrer já nos próximos meses no balneário e no Neumarkt e no Garten Joinville. Você tem uma ideia, o retorno, quando eu tiro uma mega loja e põe uma satelitização, porque a forma de ser remunerado nessas operações são diferentes para o shopping, isso entrega muito mais receita, com certeza. E comparado com o investimento que eu tenho que fazer versus o quanto que eu vou ter de receita, isso entrega um retorno superior a 100%. Então, assim, é algo que vale muito a pena fazer. Então, essa é a linha de crescimento hoje que nós estamos efetivamente trabalhando. É Brownfield, é expansão, satelitização. E como é que vocês chegam? Claro que tem muita experiência, né? O Jaime está nesse mercado aí há muito tempo, você também tem um conhecimento vasto, a equipe toda do grupo certamente tem, mas a gente percebe, né, quando transita pelas diferentes soluções do Grupo Almeida Júnior, que tem soluções um pouco distintas. Quando você faz uma comparação dentro da cidade de Blumenau mesmo, entre o Shopping Neumarkt e o Shopping Norte, o Shopping Norte entrega muito mais serviços, vamos dizer assim, para a comunidade, do ponto de vista de clínica, esse tipo de situação. O Neumarkt tinha uma pegada um pouco diferente. Como é que consegue fazer esse mapeamento? É uma análise do que está mais aderente com a comunidade que mora ao entorno e que visita, para entender que eu ter laboratórios, clínicas na garagem do shopping faz muito mais sentido para a gente como operação, ou eu ter de repente uma solução PET, né, no outro, o que é? Eu vejo isso muito mais como estratégia de mercado. Okay. E por que disso uma estratégia de mercado? O Shopping Norte é um shopping para atender uma comunidade quase maior, né? Indaial, Pomerode. Ele vai atender Pomerode, Timbó, Indaial. Ele vai atender essas cidades. Ok. E aí tá numa rodovia, né? Está numa rodovia. Então tem essa questão do atendimento. São mais de 20 cidades que no final do dia acaba atendendo na região. Feito isso, ele blindou um mercado ali em determinado momento. O Jaime blindou, o Grupo Almeida Júnior blindou esse mercado, ele está blindado. É rentável, é uma operação rentável, mas que em determinado momento você tem uma virada. Se você olhar hoje dentro da cidade de Blumenau,
a quantidade de empreendimentos de prédios que começam a ser construídos, e está nessa curva, porque hoje a parte mais central ela já está com uma densidade maior. O vetor de crescimento da cidade é aquela região norte ali, né? Exatamente. O vetor de crescimento hoje está naquela região. Sim. Você já começa a ter alguns empreendimentos diferenciados e com qualidade, atendendo aquela região norte de Blumenau. É ali que as coisas estão acontecendo efetivamente no aspecto imobiliário. Feito isso, é um shopping que daqui a pouco você começa a mudar o mix. Entendi. Você começa a ajustar o mix do shopping center. Aí tem uma demanda, ali é uma demanda clara, né? Até tinham sido feitas algumas movimentações de serviços, estruturas de saúde para aquela região que acabaram não dando certo. E dentro do shopping funciona muito bem no shopping. Funciona muito bem, que vai ter estacionamento, desde a comodidade, né? Então. Porque shopping é muito mix, você vai fazendo esse ajuste correto. Dentro da vida do shopping. Então é um shopping que já se consolidou, mas que tem as características que estão sendo ajustadas em função do que você tem em volta dele. Então, isso é um ponto importante. Inclusive, acabamos de abrir na semana passada uma churrascaria que eu falo que... sim, é verdade. Que é o Churras, que é o de Balneário, abrimos lá dentro do... Logo na entrada, né? Exatamente. Tá um sucesso o fluxo lá do Churras. Eu até falo, eu gosto de churrascaria, e engraçado que em Blumenau você não tem tantas churrascarias assim. Infelizmente aqui a Taliba fechou. Sim. O próprio na Moita, né, que tinha ali, né, na Rua Joinville, né, que agora mudou de local, diminuiu e tal. Você tem uma limitação de churrascarias na cidade, né? Agora é o norte, com churras. Que legal. E como é que é o horizonte, assim, desse tipo de operação, você que está na área financeira, sempre acompanhando, os desafios de fazer essa conexão, principalmente com o lojista, né? Por mais que exista uma entrega, e a gente sabe disso, né? De performance, né? Por conta até da operação, o lojista como um todo, né? Principalmente o franqueado, né? O cara que traz uma franquia, enfim, ele às vezes erra o momento, né? A passada de vir para um shopping, de sair da rua. O que hoje um shopping precisa oferecer para esse lojista, para ele se sentir realmente seguro, confortável e entender que, assim, ter investido na parceria com o Grupo Almeida Júnior é garantia de sucesso. Como é que é esse mix, assim? Um dos principais pontos de sucesso de um lojista, lógico que... Varia de marca para marca, óbvio. Assim, falar para você... Sim, claro. Dentro da companhia, dentro da Almeida Júnior, você tem um comitê que analisa se faz sentido ou não trazer aquela loja para dentro do shopping para compor um mix. Então tem. Chegam várias propostas e o Jaimes, ele acompanha de perto, ele é o cara do comitê que fala assim, não. Então ele filtra bastante esse aspecto do mix do shopping. Mas um dos pontos essenciais de sucesso para esse lojista, superado a questão do mix, é a questão do custo de ocupação. Então você tem que ter um custo de ocupação adequado para aquele lojista. Então, aquele lojista, você sabe mais ou menos qual vai ser o perfil e qual vai ser o volume dele de faturamento. Você sabe. Você sabe quanto que ele vai ter dos custos atrelado àquela franquia. Então você consegue dimensionar isso. Então o que sobra para nós também, além de aceitar esse lojista para dentro do nosso mix, é ter um custo de ocupação adequado. E o custo de ocupação cabe ao grupo fazer essa gestão para sempre estar buscando o menor custo. Por quê? Porque se tiver um bom custo de ocupação, um custo de ocupação baixo, esse lojista consegue me pagar um aluguel melhor. Entendi. Em vez de eu converter isso em custos de condomínios, fundos de promoção, eu consigo transferir isso para um bom aluguel, uma boa rentabilidade por metro quadrado. Então, esse é o objetivo, é ter essa gestão. E nós somos extremamente críticos na gestão de custos dentro da companhia. Então,
toda hora estamos revisitando e olhando efetivamente como podemos ser mais eficientes. Como é que podemos ser mais eficientes no custo de energia? Como é que podemos ser mais eficientes no ar-condicionado? Como é que podemos ser mais eficientes com o custo de mão de obra? Então, constantemente é feito esse trabalho justamente para ter um custo de ocupação mais adequado para aquele lojista. Uhum. A gente olha bastante aqui no podcast Novo Hunter a questão da inovação. A gente gosta bastante de tocar nesse assunto. Uhum. Você deve ser um cara que, certamente trabalha muito nesse sentido, né, de olhar inovações possíveis para os investimentos do Grupo Almeida Júnior, enfim. O que hoje, tanto num shopping, a gente pode inovar, descolar do tradicional? Qual é o tipo de inovação que a gente pode trazer, além das que você já citou e que são fundamentais, né? Por exemplo, o lance da eficiência é uma das inovações extremamente importantes, né? Porque quando eu começo a ter um impacto menor, quando eu começo a ter um custo melhor, não deixa de ser uma inovação para o lojista e importante, inclusive, para a comunidade. Mas o que hoje a gente ainda poderia estar olhando dentro da nossa região que talvez não falte quando você compara com outras oportunidades que você teve aí de visitar? Vamos lá. Dentro do grupo hoje, nós estamos com um trabalho muito forte dentro de inteligência artificial. Muito legal. Muito, muito forte. Então, é realmente construir e ter as oportunidades para ser mais eficiente. E um ponto essencial para que você possa ter uma inteligência artificial funcionando dentro do que nós temos de ideias e de expectativas. Primeira coisa, inteligência artificial são dados. Okay. São dados. Não adianta você querer fazer uma implantação de uma inteligência artificial dentro da sua companhia, extrair o melhor dentro da inteligência artificial, se você não tem dados com qualidade. Então, hoje, dentro da companhia, nós temos uma estrutura de pessoas dedicadas à inteligência artificial. Então, nós temos hoje os nossos dados higienizados. E o que são dados higienizados? É ter detalhadamente quem são, vou dar exemplos, quem são os nossos lojistas, qual que é o perfil dos nossos lojistas, quando eu faço uma promoção de final de ano e aquele meu cliente vai trocar lá o cupom dele por uma promoção, ter muito bem detalhado todos os dados do meu cliente. Então você vai montando um data lake bem estruturado. Isso é essencial quando nós falamos de inteligência artificial e que eu posso extrair dela. Feito isso, se você olhar até nos nossos estacionamentos, que nós estamos trocando até o gestor ali, o software que faz gestão de estacionamentos, que começam a me dar muito mais dados. Então, aquele meu cliente está chegando no shopping pelo carro dele, certo? Eu já sei que ele tá chegando no shopping e eu já sei qual que é o perfil de compra dele, porque ele já me informou numa promoção quais são os produtos que ele consome, e eu consigo trabalhar e falar o seguinte: olha, bem-vindo ao shopping, a loja que você costuma comprar tá com uma promoção, tá com uma condição especial, tá um cupom. Então você começa a trabalhar, é um ecossistema que você tem. Legal. Com uma série de dados. Digitalizar a relação e construir marketing de relacionamento a partir disso. Total. Hoje tem uma série de desafios, porque você tem as bases de dados das lojas são das lojas, aí tem a base de dados do shopping. E aí fazer essa interconexão é um desafio, né? Porque você tem LGPD, tem que ter autorização das pessoas, solicitação, e como a gente fala na LGPD, e na LGPD tudo pode, desde que seja permitido, né? Desde que a pessoa consinta, né? Você é um guardião dos dados. Sim. Você pode até utilizar, mas utilizar de forma adequada. Sim. Então, assim, isso também é uma forma de você potencializar, sem dúvida. Potencializar a receita do seu lojista. Sim, claro. Trazendo os melhores... E entregar, na verdade, que aí tem que sempre estar o propósito tem que estar bem alinhado e as recompensas nos lugares certos, né? Também com o objetivo de gerar valor para o consumidor, né? Para o consumidor final. Ele entender que isso entrega um valor para ele, falar,
A partir do momento que eu entrei no shopping, eu recebi uma dica, uma orientação de uma oferta que faz sentido para mim, isso é valor. Opa, interessante. Vamos continuar. Mas aí, por isso que é importante o que o José Wilson está comentando, de você conseguir higienizar esse dado ao ponto de você oferecer a oferta para o cara que faz sentido essa oferta, né? Sim, e de repente não oferecer uma oferta, olha, a gente está com o carro X em promoção, quando o alcance do cara não faz sentido nenhum, aquela oferta para ele foi só uma, sabe, poluiu um momento que não fazia sentido, né? Então é legal isso, é bem importante. A inteligência artificial te permite ser muito mais assertivo, potencializar efetivamente. E tem uma série também de produtos sendo desenvolvidos internamente na companhia. Então, eu falei, inteligência artificial é um exemplo que pode ser feito para fora, mas também tem muita inteligência artificial para dentro. Para dentro da companhia. Então, uma das áreas que nós estamos trabalhando muito forte dentro da inteligência artificial é a área comercial da companhia. É ter dados. Então, é o cara pegar um mapa do shopping e ali ter... Quem é aquele lojista que está naquela localidade, qual é o fluxo de pessoas que transitam naquele corredor, qual é o ticket médio de venda daquele lojista, quanto que ele paga de aluguel. Você começa uma série de dados que... E até entender se a operação dele vai parar de pé, né, dentro da tua estrutura. Ou o que eu posso colocar ali para potencializar? Ajudar ele. Para direcionar o fluxo. Para direcionar o fluxo. Porque isso é importante. Você entende que é isso. Nós estamos num momento agora que temos total condições de ser cada vez mais assertivos. E isso é inteligência artificial. É engraçado, né? Porque pode parecer que não é esse o objetivo, né? Mas quando você vai, por exemplo, comparando, né? Você vai no shopping Higienópolis, em São Paulo, que tem uma infinidade de escadas rolantes e de acesso por todos os lados, porque é um shopping muito grande. Por vezes, dia de semana, você vê que desativam a escada rolante de um lado ao outro, meio que fecha para justamente o fluxo direcionar para outro lado, porque ele tem um formato, né? Certamente já foi lá, né? Ele tem um formato como se fosse se abrindo, assim, várias frentes, são 6 frentes em cada lado. E se você não fizer isso, você corre o risco, literalmente, do cara vir e sair e não passar nas outras. Pode parecer bobagem, mas é um lance que faz sentido, principalmente nos dias de menor fluxo, né? De você fazer o transitar por aquela área, né? Que é importante, porque na realidade, assim, a gente é estimulado muitas vezes pelo que a gente acaba vendo. Né? Exatamente. É assim que funciona. Então, assim, a parte de inovação é muito alinhado com isso. E, logicamente, tem um outro ponto muito importante, que é o desenvolvimento de novos produtos. Certo. E dentro desse ecossistema que estamos, nós temos a oportunidade de desenvolver vários produtos. Estamos indo agora para os próximos promoções, um gift card do shopping. Aceito em todas as lojas que operam com a gente. Então, assim, é um produto. Então, em vez de dar um gift card específico de uma determinada loja, é um gift shopping do shopping. Então, ir testando esse tipo de produto. Então, isso é algo que já está para ir para a rua já. Então, assim, tem que desenvolver novos produtos, tem que ter essa inovação. Isso envolve integração de sistemas, isso envolve uma série de coisas que está por trás do cartãozinho, né? Exatamente. Então tem que ser uma empresa moderna, tem que ser uma empresa que efetivamente ajude os nossos lojistas a efetivamente melhorar as suas vendas e potencializar o negócio. A gente observa que o Grupo Almeida Júnior sempre foi bastante aderente a eventos, né? Eu, no shopping, por exemplo, de Joinville, sempre teve lá o Joinville 10K, no Blumenau também sempre teve, eu corri em Joinville, corri em Blumenau, sempre teve agora a corrida da CDL, a largada foi na frente do shopping. E fora os eventos culturais que acontecem dentro dos espaços do shopping, essa movimentação dos eventos é uma estratégia que você e toda a gestão estratégica do grupo entendem como interessante sob o ponto de vista, ou é mais uma questão de que somos procurados e a gente acaba aceitando para estar bem com a comunidade, ou faz parte da estratégia de negócio? Faz parte da estratégia, tanto que tem uma medição e um acompanhamento, dependendo do evento que está sendo executado, quanto que me traz de fluxo para o shopping, quanto que isso traz de impacto nas vendas dos lojistas. Porque... Então, para cada evento que se faz, você faz um acompanhamento, uma medição, para ver como é que ele performou. Então, tem uma equipe lá que faz esse acompanhamento. Então, fala assim, esse evento tem aderência com o meu público. Vamos colocar. Colocou?
como é que foi o comportamento dessas vendas? Como é que isso aconteceu? Vamos fazer mais vezes esses eventos? Então, tem esse acompanhamento do negócio. Para nós faz todo sentido. Tem que ter fluxo. Entendi. Tem que ter fluxo e você direcionar o público que você quer para o seu shopping. Perfeito. Zé, queria fazer uma pergunta em relação ao que você comentou sobre a questão do projeto de IPO do grupo. Nessa retomada de projeto de IPO, se vocês já estão desenhando a tese e se a tese envolve Greenfield, se vocês pensam em abrir novas unidades ou se é uma expansão de áreas para empreendimentos imobiliários não relacionados diretamente a shopping centers, aproveitando a onda de crescimento que a gente vê, por exemplo, no litoral de Santa Catarina. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos lá. IPO hoje não temos nenhuma janela aberta. E efetivamente o governo não está colaborando muito com esse cenário. Mas você não vai esperar uma troca de governo para começar a se mexer. Você vai ter que deixar a casa efetivamente pronta, porque quando abre a janela é muito rápido. Você tem que ir lá e se posicionar e efetivamente ir para mercado. É assim que funciona. O que temos que fazer é deixar a casa pronta. Então, quando você vai fazer um IPO, seu IPO, o valuation dele está muito atrelado com o resultado que você tem hoje, mais o crescimento, possíveis crescimentos. Se você já tem um crescimento, se você já tem recurso para fazer aquele investimento e você consegue demonstrar que você tem capacidade de entrega e está entregando, perfeito, coloca isso já faça, porque ali na frente a sua empresa vai estar muito, muito melhor valorizada e a rentabilidade vai ser muito melhor no momento de você fazer um IPO. Então esse é um cenário muito, muito importante. Então todo esse trabalho que nós temos hoje, brownfield, de expansão, satelitizações, aumentar a receita dos nossos lojistas para que possamos também ter um aumento nas nossas receitas, isso já é um trabalho preparatório para um IPO a partir do momento que tivermos uma janela de mercado, cenário aberto. Os últimos foram 2021. De lá para cá o mercado parou. Então o exercício tem que se fazer esteja preparado. Sim. Esteja preparado. Não abaixe a guarda. Sim. Porque na hora que tiver a abertura do mercado, vai e faz. Sim. Então, assim, como isso é um desejo que já se tem muito grande de se fazer desde lá de trás, então eu até brinco com o Jair e falo assim, acho que cheguei agora para fazer, né? Porque eu tenho um pé quente com muito bom. É bem por aí. E a tua estrutura da área financeira que você dirige para cuidar da rede toda, né? E queria que você falasse um pouco do teu estilo de liderança em relação ao time. Meu estilo de liderança perante o time. Eu gosto de usar um exemplo, e eu fui agraciado nos últimos tempos aí, de ter tido uma conversa one-on-one com uma pessoa que eu admiro muito, e tentar ser breve. Tem um executivo, que hoje ele está muito mais em consultoria, que é Márcio Fernandes. Não sei se vocês conhecem. Márcio Fernandes é um cara do segmento de energia também. Então, quando eu estava no segmento de energia, ele também estava no segmento de energia. Ele foi CEO da Electro. E eu sempre falo assim, o cara tem a minha idade, estão no mesmo segmento, mas eu ainda sou um controller, o cara já virou CEO. O que esse cara faz que eu não faço? Eu acho que sempre tem que ser isso. Você tem que ter uma referência. Você tem que ter um perfil. Você tem que estudar. Você tem que entender o que está sendo feito, o que está dando certo. E aí, por sorte, esse cara escreveu um livro. Que o livro dele é Felicidade dá Lucro. Felicidade dá Lucro. Legal. E aí eu acompanhei. E eu vi que tem um jeito de ser gestor e dar certo. E é um jeito muito voltado a crescer, você cresce profissionalmente, você estuda, você se desenvolve e você compartilha conhecimento. Você compartilha conhecimento. Você gera uma relação de confiança. Você com seus liderados, você mostra para eles que efetivamente tudo que você está fazendo
tem um objetivo muito claro. Tem um objetivo muito claro. E aí, dentro desse cenário, eu sempre trabalho dessa forma. Eu chego nas organizações, que nem eu falei, desde o início eu tive um desenvolvimento muito sólido técnico, dentro de auditoria, dentro das empresas que eu trabalhei. Tenho muita confiança nesse aspecto técnico. E então, para ter uma equipe de alta performance, eu deixo qualquer ego de lado, procuro ter o máximo de empatia com os meus liderados e transfiro conhecimento e desenvolvimento com muita confiança, com uma relação de confiança. Resultado e realizações, assim, para mim são coisas que caminham muito juntas e você tem que fazer com que essas pessoas sintam isso. As pessoas têm que se sentir engajadas com o projeto. E esse engajamento você traz com confiança e troca de conhecimento. Respeito. Então, assim, a gente fala da carreira profissional, mas antes mesmo de eu ser executivo, eu tive graças a Deus, uma boa criação dentro de casa, de pai e mãe. Faz toda a diferença. Toda a diferença. E aí eles trazem pilares. Os valores, né? Os valores que são perpétuos. Então, assim, o respeito com terceiros, a empatia com terceiros, tudo isso é muito importante. Então, a partir do momento que você vira um gestor, um líder, você tem que ter uma preocupação muito, muito grande em cuidar dessa pessoa. E eu não estou falando de remuneração. Eu estou falando de cuidados de desenvolvimento. Dar condições para que aquele colaborador ele seja o protagonista da carreira dele. Eu sempre falo isso muito para os meus liderados. Sejam protagonistas da carreira de vocês. Eu vou te ajudar. Eu darei total condições para que você seja o seu protagonista. Mas não vou fazer por você, né? Exatamente. E é uma troca. É isso aí. E eu estou deixando muito claro aqui o que nós precisamos fazer para que nós tenhamos resultados e realizações. E qual é o perfil dessas pessoas que você gosta de trazer para trabalhar com você, que a gente chama aqui, DJ, de novo Hunter? Quem são esses que você caça? Cara, são pessoas que a gente consegue fazer uma leitura muito fácil. Quem é o engajado e quem não é o engajado. Legal. Se a pessoa é engajada e você tem essa troca, as coisas acontecem, as coisas andam. Pessoa que toca de lado, não tem esse engajamento, não adianta. Por mais que você faça aquele investimento, por mais que você cuide dela, ela não vai te dar o resultado esperado. E pode ser por N motivos. Pode ser por estilo, pode ser um momento da vida da pessoa. Mas o engajamento e a troca é essencial. E realmente, a felicidade dá lucro. A pessoa feliz vai te trazer um bom resultado. Legal. Bom, José Wilson, queria agradecer muito pela nossa conversa. Foi muito bom conhecer sobre a tua história, uma trajetória impressionante, né, de um profissional de altíssimo nível que estava trabalhando para o maior mercado do Brasil e resolveu vir para a Suíça brasileira, né, para ter qualidade de vida e ajudar a construir as empresas de Santa Catarina. Eu também acredito, né, a gente acredita nisso, que a gente tem um momento especial aqui, não só do estado, mas das empresas catarinenses, que tem que olhar para esse momento com muito carinho, esse potencial de ir para o próximo nível, dar esse salto quantitativo e qualitativo, né, em termos de gestão financeira, abertura de capital, um potencial de marca também de negócios para trazer aqui, transformando realmente essa região, esse estado num estado diferenciado. E também parabéns pelo teu trabalho, né, no grupo Almeida Júnior, que dá muito orgulho aqui para quem é de Blumenau, né, ter uma empresa que nascendo aqui, se expandiu pelo estado, cobre aí 77% da população 77. E vem crescendo a passos largos, né, e conquistando o mercado. Obrigado. Exatamente. Eu que agradeço. Legal, uma satisfação, obrigado por ter vindo. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar mais um episódio do podcast Novo Hunter. Hoje a gente teve a oportunidade aí de J. Castro
de entender um pouco mais de tudo que envolve, né, um ecossistema complexo como um shopping center, né, ainda mais quando você quer ser assertivo, né, você quer ser efetivo, você quer continuar crescendo com consistência, que eu acho que esse é o ponto bem importante, né? Crescimento constante. Crescimento constante, a forma com que você tem que olhar esse negócio, a forma que você tem que fazer os movimentos, por mais que tenham que ser rápidos, mas que precisam ser consistentes para em momento algum tanto impactar de uma forma negativa o mercado ou quem está com você dentro do projeto, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Então, aquilo que a gente sempre falou, eu e o DJ Castro aqui, o podcast Novo Hunter, ele é uma oportunidade ímpar, sabe, das pessoas poderem, de uma forma 100% 0800, acompanharem histórias maravilhosas de pessoas que não só falam, como fazem aquilo que falam, de uma forma muito consistente. E isso está disponível ali, né, no canal do YouTube, né, ou Novo Hunter, é só você acompanhar, você participar do chat. E pelo que me recordo, né, no final do mês agora, a gente, né, é hoje que a gente está falando e espero que nós vamos ter aí a oportunidade de você estar junto com a gente no chat ao vivo ali para conversar com a gente, né, para conversar com a audiência. Bom. Qual é o dia mesmo, DJ? Eu não tenho. Dia 28. 28, ó. 28, é isso aí. 28, hoje, 28. Beleza. Valeu, pessoal. Forte abraço, até o próximo episódio. Podcast Novo Hunter. Oferecimento Audi Center Blumenau. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maína Homem, JRC, J. Chicato, Bull Investimentos, Prodaux e Stuttgart Artigos Finos. Maína Homem Veste, Roberto Vilela e DJ Castro.